Pronto, meus alunos, estamos aqui para mais uma videoaula. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o professor Renato e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é pertinente somente para nós cuidadores. É o que nos diferencia, o divisor de águas, que diferencia o cuidador de idosos dos demais profissionais, como técnicos e auxiliares de enfermagem e até enfermeiros que prestem serviço domiciliar, nos comparando apenas com quem faz o curso de gerontologia, mas especificamente o mercado é todo nosso no que diz respeito a esse tipo de procedimento. E de que você está falando, professor? Eu estou falando das atividades físicas e recreativas que os nossos idosos precisam desempenhar e somos nós os responsáveis por essas atividades. Então nós estaremos falando agora sobre essas atividades. E qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É apresentar para você a importância de estar desenvolvendo, estar organizando e estar incentivando o seu idoso a estar participando dessas atividades recreativas e também conhecer o que está por trás dessas atividades, que com essas atividades nós conseguimos fazer grandes avanços no processo de desenvolvimento, de melhora, de reabilitação do nosso idoso. Então nós precisamos sim criar o hábito de desenvolver essas atividades para preencher todo o espaço ocioso de tempo do nosso paciente. E nessa aula, sobre o que iremos tratar? Nós iremos conhecer os conceitos e não pretendemos esgotar o conhecimento do que é atividade física e exercício físicos e ver a principal diferença que há entre a prática da atividade física e do exercício físico. Nós iremos entender como que o Estatuto do Idoso que nós estudamos tem a ver com a prática de atividade física e recreativa para o nosso idoso e qual é a nossa função nesse processo. Vamos ver também como que se dá o planejamento dessas atividades. Vamos aprender a colocar em prática quais são os pontos mais importantes, quais pontos nós temos que observar, que podem trazer algum problema na realização da atividade e o quesito segurança, que o nosso idoso pode vir a sofrer algum tipo de acidente durante a realização dessa atividade, ou o nosso idoso, ou algum outro idoso, ou qualquer outra pessoa que venha participar dessa atividade. Então, pensando nisso, vamos fazer o planejamento de forma correta. Vamos ver também um pouco de atividades que são indicadas para os idosos como atividades recreativas. Vamos ter uma noção dessas atividades. E fiquem atentos, eu deixei para vocês no material de vocês um material exclusivo com 150 itens de atividades que vocês podem fazer com o idoso de vocês, detalhando passo a passo. Está em anexo no material de vocês, dá uma olhadinha e coloque em prática para vocês ter um melhor aproveitamento com o idoso de vocês. Outro ponto interessante que a gente precisa trabalhar com nossos idosos é a ginástica cerebral. Você conhece ela? Ela é muito importante tanto para o idoso, para manter o pouco de memória cognitiva que ele tem, o pouco de desenvolvimento cognitivo que ainda restou por um processo de demência, caso o paciente tenha Alzheimer ou tenha Parkinson, e também para prevenir ou até retardar o aparecimento de doenças como Alzheimer e Parkinson. Então é muito importante para nós também, cuidadores, fazermos a ginástica cerebral. Agora nós vamos ver também quais atividades são caracterizadas e que podem ser utilizadas como ginástica cerebral. Esse nome é bem diferente, né? Ginástica cerebral. Imagina o seu cérebro lá fazendo atividade física como se fosse numa academia. É bem interessante. Outra coisa que iremos ver, que é o final da aula, que são as práticas assistidas pela equipe multidisciplinar. Quem é essa equipe? Quais são essas práticas? Como que a gente vai desenrolar essa relação entre a equipe multidisciplinar, nós cuidadores e a prática com o paciente daquilo que foi passado, foi ministrado por um profissional da equipe multidisciplinar. Então vamos começar agora
a nossa aula. A nossa aula vai começar de uma forma bem interessante. Hoje a gente vai falar de um tema que se chama psicomotricidade. Já ouviu falar esse termo? Psicomotricidade. Antes de explicar o que ele significa, eu não posso deixar de falar aquele recadinho básico para vocês. Peguem papel e caneta, anotem tudo, todas as dúvidas que vocês tiverem para poder enviar para a Dulce. A Dulce vai encaminhar para mim e eu responderei da forma mais rápida possível. Não fique com dúvida, anotem tudo, prestem bastante atenção, assista todas as videoaulas, acesse o material que está disponibilizado para vocês, responda ao questionário e tenha bons estudos. Agora sim, nós podemos falar de psicomotricidade. A psicomotricidade nada mais é que um estudo do movimento, e não é de qualquer movimento, é de um movimento que traga algum benefício para o ser humano que esteja executando esse movimento. Esse benefício, ele tanto pode ser cognitivo, físico, pessoal ou social. Como assim, professor? Ele pode ser tudo isso? Sim, você pode fazer uma atividade física que se encaixe como atividade recreativa para desenvolver o seu cognitivo. Professor, mas eu não sei o que é cognitivo. Então veja bem, aluno, cognitivo é aquela capacidade que você tem de distinguir, de discernir, de saber se uma coisa vai te causar prejuízo ou não, se é perigoso ou não para você, se você pode ou não fazer, e como deve ser feito ou como não deve ser feito. É você saber o famoso o bem e o mal, o yin e o yang. É você saber se uma coisa é certa ou errada, você tem noção e ter esse discernimento. Esse é o seu lado cognitivo e ele pode ser aguçado através de atividades recreativas. Outra coisa que o cognitivo também trabalha é o raciocínio lógico, principalmente o raciocínio lógico matemático. É quando você vê alguma coisa e consegue raciocinar de forma rápida uma solução para um problema que esteja aparecendo na sua vida real. Você conversar, alguém te faz uma pergunta e você consegue responder prontamente da mesma forma que alguém te perguntar: qual o seu nome? Aí você responde automaticamente, sem pensar, que o seu nome é fulano. No meu caso, se alguém me perguntar qual o seu nome, eu vou falar Renato. Só que os nossos idosos, eles têm uma dificuldade em estar processando essas informações. Então, para eles é muito importante estar exercitando o cérebro deles, fazendo os cérebros deles fazer o que? Atividades físicas, só que atividades o que? Cerebrais. Por isso que a gente vai falar daquele tema que era bem pertinente para a gente, que eu até brinquei no começo da aula. Outra coisa que a gente precisa fazer é atividades recreativas que estimulem o desenvolvimento físico. Atividades que vão fazer com que eu ganhe força, que eu ganhe mobilidade, que eu ganhe mais elasticidade na minha musculatura, que vai fazer com que a minha parte corporal melhore. A minha estrutura corporal fique mais forte e eu consiga ter com isso um ganho físico. Eu também posso ter uma atividade recreativa que esteja voltada para o meu lado pessoal. Para o lado pessoal, como assim? É que me dê prazer, que eu sinta alegria, que desperte em mim o desejo de estar fazendo, que levante minha autoestima, que me coloque para cima. Isso a gente tem que fazer com o nosso idoso, para o nosso idoso se sentir assim também. E também essa atividade recreativa, ela pode ao mesmo tempo ser de inclusão social. Por exemplo, o que mais acontece com os idosos, principalmente aqueles mais debilitados, mais acamados, ou o paciente mesmo com Alzheimer, Parkinson, que tem uma determinada demência, os familiares tendem a deixar ele mais isolado, mais de lado. Às vezes nem vão visitar, nem sequer ligam para perguntar: "Ei, você está bem?" Esse paciente vai se sentir cada vez mais isolado, cada vez mais triste. Então, uma atividade recreativa pode unir a família ao redor desse paciente, fazendo com que ele se sinta novamente parte do grupo familiar e melhore seu condicionamento físico e mental. Isso tudo pode ser feito através de atividades recreativas. Então nós temos uma gama de atividades que elas podem desenvolver somente um dos lados desses desenvolvimentos
ou físico, ou cognitivo, ou pessoal, ou social, e também algumas atividades desenvolvem um ou dois ou até mais desses sentidos. Então nós que devemos saber qual atividade eu vou escolher, qual que meu paciente está precisando naquele momento. O ideal é que nós praticamos durante a semana atividades recreativas que envolvam todas as áreas, para o nosso idoso ser um ser humano completo, um ser humano feliz, sociável, um ser humano que raciocina de forma rápida, coerente, um paciente que tem um porte físico e que aguente ter uma vida saudável através de atividades recreativas que vão lhe dar prazer ao mesmo tempo que ele realiza. Por isso que quando uma pessoa começa a fazer determinada atividade física, todos os profissionais chegam para a pessoa e falam: procure uma atividade que você goste, que te dê prazer, que só assim você vai conseguir fazer. Da mesma forma, nós temos que fazer isso com o nosso paciente idoso. Qual atividade que dá prazer para ele? O que ele gostava de fazer? De acordo com a faixa etária dele, geralmente vai ter algo que vai interessar para ele. Então a gente tem que conhecer esse público-alvo nosso. Qual é o comportamento do meu idoso? Nada melhor que você pesquisar um pouco sobre a vida do seu paciente. Comece conversando com os familiares, com amigos, vendo fotos desse paciente antigas para você saber qual é o gosto dele. Só assim você vai conseguir trabalhar com ele de uma melhor forma e algo que seja mais efetivo e que dê mais resultado no desenvolvimento do seu idoso. Outro ponto importante é que se eu for fazer alguma atividade recreativa que envolva o desenvolvimento esportivo, o desenvolvimento físico do meu paciente, que ele vai precisar da prática esportiva, é bom que eu procure um profissional que é responsável por essa área, que é o educador físico, personal trainer, o professor de educação física, todos esses nomes é de um único profissional. Ele que vai ser responsável, o personal trainer, o educador físico, o professor de educação física, que vai prescrever para o seu paciente a melhor atividade física de acordo com as necessidades dele. E sempre antes de procurar esse profissional, é bom fazer um check-up médico para saber se o coração do seu paciente aguentará aquela atividade física. Só assim você deve iniciar, se a atividade física for muito puxada, for muito pesada e que vai exigir bastante do seu paciente. Isso são pontos que nós temos que estar observando. Agora que nós já prestamos atenção nessa definição, vamos agora entender a diferença e se há diferença entre atividade física e exercício físico. Então pausa esse vídeo, pensa aí e me dá uma resposta. Tem diferença entre atividade física e exercício físico? Se você achar que tem, qual é? Me diz aí. Muito bem! Se você respondeu que atividade física é toda aquela atividade que você desenvolve no seu dia a dia de forma involuntária, muitas das vezes, e que não traz nenhum tipo de benefício para o seu corpo, você acertou. Como assim, professor? Uma atividade que eu realizo involuntariamente no meu dia a dia e que não me traz benefício? Sim, isso mesmo que você está ouvindo. Por exemplo, quando você acorda de manhã e vai até o banheiro para poder lavar seu rosto, escovar seus dentes, essa caminhada de ir até o banheiro melhorou seu condicionamento físico? Ela te deixou mais feliz e alegre? Ela te socializou com a sociedade? Ela teve alguma melhoria para a sua vida? Neste momento você estava caminhando até o banheiro? Na verdade não. Muitas pessoas acordam tombando para um lado, se apoiando na parede, com o olho aberto, um olho fechado e vai mecanicamente até o banheiro. Umas acham que chega a falar assim, umas 2 horas depois, o meu corpo está andando, mas minha mente está dormindo ainda, não consigo raciocinar, nem pensar nada. Isso porque alguns movimentos, algumas coisas que nós fazemos são involuntárias. É uma repetição diária que nós fazemos esses movimentos. Então esse movimento não gera benefício nenhum para a nossa saúde. É claro que o ato de escovar os dentes vai deixar a gente com um hálito bom e os dentes mais saudáveis, mas no geral não se enquadra no que nós queremos de exercícios de psicomotricidade.
Então, e se eu for fazer uma comida, por exemplo, estou lá fazendo comida, estou movimentando o meu braço, só que esse ato de movimentar o braço para fazer comida ou varrer uma casa não faz de mim uma pessoa que está melhorando o meu condicionamento físico. Pelo contrário, se eu estiver varrendo a casa muito inclinado, eu ainda vou estar lesando a minha coluna. Então eu tenho que ficar de olho nisso. Então eu já vi que a atividade física é todo o movimento que o ser humano faz, independente se é voluntário ou involuntariamente, ou seja, se eu quero fazê-lo ou se acontece o movimento involuntariamente, que não traz benefício para o meu corpo, para o desenvolvimento do meu corpo. Agora, exercício físico não. Agora chegamos lá no ponto importante. O exercício físico é toda aquela atividade que vai trazer benefício para o seu corpo. É aquela atividade que você vai fazer concentrando-se no exercício. Você vai fazer uma quantidade de exercício num tempo determinado com um certo peso, uma certa carga determinada, ou uma certa resistência determinada. Como assim resistência, professor? Por exemplo, você vai fazer uma caminhada. A sua caminhada tem que ser de no mínimo 40 minutos. Então você vai ficar 40 minutos ininterruptos caminhando num determinado ritmo. Se você reduzir ou aumentar o ritmo, você está afetando a sua caminhada. Então, para ser caminhada, ela tem que ser no mesmo ritmo durante tanto tempo. Aí sim ela vai surtir efeito na sua vida. E de preferência, caminhada para surtir efeito não pode ser caminhada que você vai acompanhado, com alguém conversando do seu lado. Porque aí você não está se concentrando na sua respiração, no seu movimento, na velocidade que você está caminhando, o tempo que você está gastando. Você tem que ter esse controle para o seu organismo entender que aquilo é para fazer bem para ele. Senão vai entrar como, em vez de exercício, vai entrar como atividade física. Muitas pessoas fazem caminhada e falam que não consegue perder peso. Por quê? Ela está fazendo da forma errada. Temos que pensar nisso. E o nosso idoso, nós temos que pensar que o nosso idoso precisa sim se concentrar. Então, se você for colocar seu idoso para fazer um exercício físico, ele tem que se concentrar naquele exercício físico. E você não pode ser uma distração para ele, para ficar chamando a atenção dele, mostrando as coisas, falando um monte de coisa com ele. Ali é no momento dele fazer o exercício físico dele, que vai ser prescrito e acompanhado por um profissional da área, que é o educador físico ou personal trainer. Esse é um ponto importante. Agora vamos entender um pouco sobre a psicomotricidade. O que é psicomotricidade, que é o tema da nossa aula? Psicomotricidade é um ramo de outro termo bonito. Psicomotricidade já é lindo, agora o outro termo é mais bonito ainda. Psicomotricidade é um ramo da psicopedagogia, que estuda o movimento que gera algum benefício para o corpo, como eu já tinha dito para vocês, só que eu não tinha falado o nome correto. Então esse estudo, essa gama de conhecimento que estuda o movimento, que causa benefícios para o corpo, naqueles quatro pilares, naquelas quatro estruturas, que é físico, social, pessoal e lazer, que vai dar lazer para a pessoa, esse é o ramo de estudo da psicomotricidade. E a gente tem que entender também que esse ramo da psicomotricidade, ele pode ser estudado por alguns profissionais que vão te auxiliar nisso. O educador físico, que eu já havia falado, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional vão propor, e o psicólogo também pode entrar nessa gama de pessoas que trabalham com esse idoso com relação à psicomotricidade, pois eles vão propor atividades que vai garantir a melhora da qualidade de vida do nosso paciente. Agora vamos falar de atividades físicas. É bem importante nós sabermos que essas atividades físicas que vamos propor para o nosso paciente, elas têm que ter um objetivo muito específico. Por que ela tem que ter um objetivo muito específico? Porque é algo que já virou um projeto de lei e já foi aprovada como lei em todo o território nacional, que todos os idosos têm direito e devem ter acesso, além de ter direito,
devem ter acesso à prática de atividades recreativas através do desenvolvimento da psicomotricidade, ou seja, atividades recreativas que vão fazer com que ele apresente uma melhoria da qualidade de vida dele. E como eu falei lá no começo, o responsável por essa prática de atividade recreativa é de função do cuidador de idosos. Para isso nós estamos aqui, para suprir a carência que o familiar deveria estar, aquele momento que o familiar deveria estar ali com o paciente, fazendo atividades com ele, ele não pode estar presente fazendo essas atividades e ele contrata o nosso trabalho para estar ali suprindo essa necessidade. E também a legislação do idoso, o Estatuto do Idoso, prevê isso, que é a nossa Lei 10.741 de 2003. Ela prevê isso, que é um direito do nosso paciente, ter esse acesso, toda essa gama de práticas de atividades recreativas. Agora vamos entrar num tema importante. Chega de falar do conhecimento, do conteúdo, que agora vocês já entenderam, já ficou bem claro que a prática de atividade recreativa, que é o assunto de estudo da psicomotricidade, é aquele estudo do movimento que gera benefícios, que traz benefícios diversos, variados, que são 4 grandes benefícios para o nosso idoso. O nosso idoso vai ter um lado cognitivo trabalhado, vai ter um melhoramento no porte físico, vai ter uma inclusão social e ele vai sentir prazer, alegria naquela prática de atividade física. Pode ser uma dessas áreas isolada ou pode ser uma gama de áreas dessas misturadas e que vão gerar para o nosso paciente algo que ele necessite, ok? Como esse vídeo está ficando muito longo, a gente vai estar dividindo em 2 ou 3 vídeos e daqui a pouco a gente vai estar voltando com a continuidade. Não saiam daqui, que essa é uma aula muito interessante. Nós vamos ver daqui a pouco como planejar essas atividades e quais são as atividades que a gente vai estar fazendo. Fiquem comigo, até daqui a pouco.